Como alguns já sabem, nós estamos na última temporada de uma série que iniciamos há alguns meses, que demos o nome de 4 olhares, porque pega o olhar de Marcos, Mateus, Lucas e João, os 4 evangelistas, sobre a história, vida e obra de Jesus Cristo, para que possamos ter uma visão, ainda que sintética, abrangente de tudo aquilo que Jesus ensinou, de todos aqueles encontros que Jesus teve, os coadjuvantes dessa história e como tudo começou. Nós estamos na última das 5 temporadas, falando da Paixão e Glória, que é exatamente a última semana, chamada Semana Santa, que nós começamos domingo passado com a entrada triunfal de Jesus. Hoje pela manhã nós vimos a segunda-feira da Paixão, aquele momento em que Jesus sai de Betânia, entra novamente em Jerusalém. No caminho a Jerusalém, ele amaldiçoa uma figueira. Ao chegar ali no templo, na cidade santa, ele faz uma purificação do templo e depois, antes de voltar a Betânia, ao fim do dia, ele cura pessoas. Isso nós ministramos agora pela manhã, e tudo isso dentro daquilo que chamamos nesse episódio de a coreografia do Redentor. A coreografia do Redentor para nós são os gestos que Jesus fez, tomou, aquilo que ele demonstrou para revelar aquele momento ali da Semana da Paixão, em que um povo, uma religião que havia sido criada por ele mesmo, no sentido de ter feito a chamada de Abraão e de seus descendentes para ser o povo da aliança, havia se degenerado, se tornado corrompida em idolatrias, em corrupções materiais, de dinheiro, e que tudo aquilo que acontecia no templo acabava representando. Essa semana é uma semana cheia de idas e vindas entre Betânia e Jerusalém, pelo menos no domingo, segunda, terça e quarta, e nós percebemos que nessas idas e vindas Jesus está, de alguma maneira, desconstruindo toda aquela realidade religiosa ali, centralizada em Jerusalém, para reconstruir uma nova aliança. E hoje à noite, nesse terceiro episódio dessa última temporada, onde nós vamos falar sobre a autoridade do Redentor, pela manhã falamos sobre a coreografia do Redentor, hoje vamos falar sobre, agora à noite, a autoridade do Redentor. Nós vamos fazer a partir de um texto da Palavra de Deus que eu convido você a abrir e que se encontra em Marcos capítulo 11, a partir do verso 27. Nós não vamos, obviamente, expor toda a história do da terça-feira da Paixão. São vários episódios, há parábolas, há momentos de confrontação de Jesus com as autoridades, mas nós vamos tomar esse início do dia para que fique claro que é ali que Jesus quer manifestar a sua autoridade do Redentor, a sua gloriosa autoridade do Redentor, naquele confronto com as autoridades religiosas de então. Então, abra sua Bíblia, por gentileza, em Marcos capítulo 11, verso 27 a 33, e nós vamos ler esse texto da Palavra de Deus, e a partir dele, usando como base, e no restante do texto, mencionando, principalmente a partir de Marcos e Mateus, os episódios daquela terça-feira santa que nós estamos expondo nesta noite, com o título A Autoridade do Redentor. Diz assim a Palavra de Deus em Marcos capítulo 11, verso 27 a 33. Então regressaram para Jerusalém, e aqui está implícito Jesus e os seus discípulos, e andando ele, Jesus, pelo templo, vieram ao seu encontro, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus então lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si, dizendo: se dissermos que o batismo de João é do céu, então ele dirá: por que não acreditastes nele?
Se, porém, dissermos, é dos homens, é de temer o povo, porque, obviamente, o povo reconhecia ser João Batista o profeta de Deus, porque todos consideravam a João como profeta, como diz Marcos. Então responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus, por sua vez, sabendo que eles estavam mentindo, porque eles sabiam, lhes disse, nem eu tampouco vos digo com que autoridade eu faço estas coisas. Que Deus então abençoe a sua palavra lida e nos dê clareza. Vamos orar juntos pedindo isso? Oremos. Ó Deus amado e querido Pai, nós estamos na Tua presença, Te adorando e Te oferecendo culto. E pedimos que pela Tua misericórdia e graça, mais uma vez, Tu Te faças presente, iluminando a nossa compreensão do texto sagrado, da Tua palavra, e nos permitindo compreendê-lo, discernir a Tua vontade, o Teu querer, o Teu ensino nesta noite sobre a autoridade do Redentor, a partir desse texto que nós vamos expor. É a Tua palavra, portanto, sabemos que só o Teu Espírito pode, tendo inspirado esta palavra, aplicá-la ao nosso coração. Nós nos quedamos humildemente pedindo, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, fala conosco. É o que nós oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Ao ler esse texto, a gente tem a impressão que, daquele tipo de conversa que nós temos às vezes com alguém, uma conversa difícil, tensa, em que somos questionados acerca de alguma coisa e observamos que por trás daquele questionamento há uma razão, há um motivo, não é um questionamento sincero, não é um questionamento, digamos, amigável, receptivo, e então, até como uma forma de defesa, fazemos exatamente parecido com aquilo que Jesus fez, nós devolvemos o questionamento com uma pergunta. E, obviamente, nós sabemos da nossa experiência cotidiana que isso vai chegar a um ponto em que nem a pessoa vai continuar no questionamento, nem tampouco nós iremos nos obrigar ou sermos obrigados pelo desenrolar da história a também responder. E aí existe uma espécie de rua sem saída do diálogo. E parece ter sido exatamente essa a consequência do versículo 33, quando, ao responder a Jesus que eles não sabiam se a autoridade de João vinha de Deus, dos céus ou dos homens, o batismo de João vinha dos céus ou dos homens, sabendo Jesus, conhecendo o coração deles, que eles sabiam, que eles reconheciam, tanto é que enviaram, e isso está descrito no Evangelho de João, pelo menos em 3 ocasiões seguidas, emissários para que nas margens do Rio Jordão perguntassem a João se ele era o Messias ou se eles haveriam de esperar alguém. Tal era o impacto da pregação e daquele batismo de arrependimento que João proferia no início do seu ministério, antes de Jesus assumir o seu ministério público. E quando Jesus então responde para eles que, se eles não estão dispostos a ser sinceros, verdadeiros e responder à pergunta de Jesus, ele tampouco haverá de responder, parece que esse diálogo se encerra e fica ali no dito pelo não dito e nenhuma consequência há. Mas de fato não é. Como nós vamos ver na sequência de acontecimentos, Jesus, nessa terça-feira da paixão, tem um propósito muito claro. Na segunda-feira, quando ele faz aqueles 3 gestos, que eu chamei da coreografia do Redentor, quando ele seca a figueira, quando ele expulsa os vendilhões do templo e quando ele cura aqueles cegos e coxos, agora Jesus está determinado a, naquela terça-feira, quebrar a espinha dorsal de uma falsa autoridade religiosa que estava ali circunscrita, representada por essa classificação que está no versículo 27, quando é dito que os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo dirigem-se a ele, questionando e confrontando, perguntando-lhe sobre a autoridade com a qual ele exercia o seu ministério. Esse termo, principais sacerdotes, escribas e anciãos, pode ser considerado um termo técnico para representar o sinédrio. O sinédrio era a mais alta corte da nação judaica, que tanto decidia questões legais
jurídicas, como também questões religiosas, e normalmente elas estavam imbricadas, estavam misturadas uma com a outra, já que eles tinham toda a sua legislação, a lei, como base para todos os decretos, todos os mandamentos, todas as leis secundárias de convívio naquela época, mesmo estando sob o domínio romano. Então, quem eram esses principais sacerdotes, escribas e os anciãos? São exatamente aqueles membros do Sinédrio, a mais alta corte jurídica, legal e também religiosa de Israel. Vão ser eles que julgarão Jesus, acusando-o de sedição, acusando de blasfêmia. São eles que, durante o tempo da vida de Jesus, estiveram sempre questionando a autoridade de Jesus para curar no sábado, a autoridade de Jesus para ressignificar a lei, procurando a motivação e não apenas a formalidade do mandamento. Os maiores embates que Jesus tem é justamente com essa classe de pessoas, os sacerdotes, aqui capitaneados por 2 sumos sacerdotes, uma coisa estranha, haja vista que normalmente em Israel deveria haver apenas um sumo sacerdote, naquela época havia o sacerdote Anás e o sacerdote Caifás, ambos sumos sacerdotes. Os escribas, que eram aqueles copistas, normalmente conhecidos também como doutores da lei, que copiavam, reproduziam as várias cópias da lei, que conheciam todas as minúcias da legislação, e os anciãos, que eram aquelas figuras que, ainda que não fossem sacerdotes, representavam as figuras mais experientes do povo, que também ajudavam a compor esse colegiado chamado Sinédrio. Se você perceber no texto, toda a discussão gira em torno da palavra autoridade. Eles perguntam a Jesus: com que autoridades fazes estas coisas? Ou, colocando em outros termos, já que eles sabiam que eles queriam, na verdade, desqualificar Jesus como tendo vindo de Deus, eles apontam para uma fonte, para que ele demonstrasse, para que ele revelasse qual era a fonte da sua autoridade. Por isso que eles também perguntam: quem te deu tal autoridade para fazeres essas coisas? Basicamente, quando Jesus responde com uma pergunta, se o batismo de João era do céu ou dos homens, ele vai na mesma direção, porque obviamente que se João Batista fosse reconhecido por eles como vindo dos céus, um profeta de Deus, e tendo João anunciado a vinda dele, consequentemente não apenas João vinha de Deus, mas o próprio Jesus Cristo viria de Deus. E por isso eles entenderam que, se fizessem assim, eles certamente ficariam em maus lençóis, porque teriam, como diz aí no verso 31, não apenas de acreditar que João Batista era um homem de Deus, mas que o próprio Jesus era um homem de Deus, e não fazia sentido, portanto, eles não acreditarem, não confiarem e não se submeterem à autoridade de Jesus Cristo. Se, por outro lado, eles dissessem que aquela autoridade era autoridade humana, invenção humana, que ele era um homem como outro qualquer, que nada tinha a ver com Deus, eles teriam que temer o povo. E nós estamos falando de uma multidão que estava para a festa da Páscoa. Aquela mesma multidão que um dia antes, 2 dias antes, para ser mais exato, no domingo de Ramos, entrou com Jesus pelos portões de Jerusalém, louvando e agitando suas mãos, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Era para se temer, milhares de pessoas acorriam a Jerusalém naquela época. Portanto, eles estavam versando e discutindo sobre autoridade. A palavra que é usada aqui no Novo Testamento em grego é a palavra exousia, que é diferente da palavra poder, porque enquanto poder pode representar um poder físico, um poder material, uma capacidade de coerção física ou bélica, a autoridade não necessariamente tem essa questão de contenção, coerção física, ou bélica, ou militar, mas simplesmente um conceito de quem de fato merece ser ouvido, merece ser obedecido por ter uma autoridade reconhecida. A palavra exousia é a palavra que Jesus usa, por exemplo, quando no final do Evangelho de Mateus, ele diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto ide. Essa autoridade é um credenciamento que é dado por Deus para alguém, sendo ele a autoridade maior, de onde deriva e delega-se toda a autoridade, e a partir da qual toda a autoridade é exercida.
Portanto, aqui nós temos o Redentor sendo questionado sobre com que autoridade ele fazia estas coisas. Se você for agora ler todos os acontecimentos deste dia, isso acontece logo cedo da manhã, foi o café da manhã de Jesus quando ele chega a Jerusalém, você vai perceber que todos os conflitos e todos os episódios e os eventos que acontecem naquela terça-feira, eles são relacionados justamente à autoridade. Só recapitulando um pouco, no domingo, Jesus havia saído de manhã cedo de Betânia, havia feito a entrada triunfal em Jerusalém, voltado para pernoitar em Betânia, como vimos, e ele não entra no templo. Não confronta autoridade alguma, ele simplesmente faz o seu avant-première, a sua entrada triunfal em Jerusalém. No dia seguinte, que nós vimos hoje pela manhã, na segunda-feira, ele novamente, tendo pernoitado em Betânia, sai de Betânia, e no caminho ele tem aquele episódio de amaldiçoar uma figueira cheia de folhas, que não tinha frutos e que representava aquele Israel da sua época. Na sequência, ele entra em Jerusalém, vê que Jerusalém, particularmente a área do templo, tinha se tornado um grande mercado público, feito supostamente em nome de Deus, onde se vendia de tudo, se cambiava tudo, se explorava as pessoas que vinham de longe para adorar e que tinham que se submeter àquela extorsão em nome da religião. E Jesus derruba aquelas banquinhas, expulsa os mercadores, não permite que eles atravessem por dentro do templo, levando as suas coisas para longe. E no final, antes de voltar, e ao final do dia, antes de voltar a Betânia, ele percebe que existem pessoas cegas, existem pessoas coxas, que são excluídas daquela área da adoração, em nome de uma suposta pureza cerimonial, que só era exigida dos sacerdotes e não do povo em geral, e ele então cura cegos e coxos. Ele volta então para Betânia, na noite da segunda-feira, e agora nós encontramos, já na manhã da terça-feira, Jesus passando de volta por aquela figueira e exclamando, juntamente com os seus discípulos, ou os seus discípulos exclamando juntamente com Pedro, diante dele, que a figueira havia secado. Jesus interpreta aquele fato, relacionando à rejeição que ele teria. Você vai encontrar isso em Mateus capítulo 21, nós falamos pela manhã. E aí, ato seguinte, que é exatamente o momento em que nós estamos, Jesus entra naquele templo e imediatamente as autoridades começam a reagir, inicialmente com planos de matá-lo, mas depois também com questionamentos sobre a sua autoridade, como nós acabamos de falar. Quando ele chega, então, naquela grande esplanada do templo e é questionado, e há esse diálogo, Marcos, Mateus e Lucas começam a desenvolver a sua narrativa, os seus olhares peculiares, e nós percebemos que a narrativa de Marcos é a mais direta, porém a de Mateus é a mais rica, e Lucas fica mais ou menos ali no meio termo. De modo que, apesar de ter pego um texto de Marcos 11, 27 a 33, que nós acabamos de ler, apenas como para colocar o contexto que a questão era de autoridade de Jesus, nós vamos depender muito para entender a sequência das coisas do texto de Mateus. Em Mateus, Jesus conta a parábola dos lavradores maus. E essa parábola dos lavradores maus conta a história de como aqueles homens que tinham recebido um arrendamento de terra, de uma vinha, para cuidar em nome do seu senhor, quando são visitados sucessivamente por enviados daquele senhor que havia ido para o estrangeiro, eles não apenas não prestam conta daquilo que lhes fora dado por arrendamento, mas também eles maltratam e matam sucessivamente os enviados daquele senhor da terra. E não somente isso, no último lugar, quando o próprio filho daquele senhor é enviado, eles fazem a mesma coisa com o filho daquele senhor. A parábola é muito clara, Jesus está prevendo que assim como fizeram com os profetas todos do Antigo Testamento, assim como fizeram com o último deles e seu antecessor, o anunciador João Batista, haverão de fazer com ele. Ele é o filho da parábola dos lavradores
maus que tanto Mateus, como Marcos, como Lucas contam. Ao ouvirem essa parábola, o texto diz que aqueles líderes religiosos sacaram, entenderam que era sobre eles que Jesus estava falando, que eles eram os lavradores maus, que o Senhor daquela terra era Deus que havia os chamado para cuidar do seu reino, e que os profetas eram aqueles enviados que eles mataram no passado, e na sua própria geração, no caso de João Batista, e que ele, Jesus, se colocava agora como aquele filho do dono da terra, que havia sido enviado, e que, de maneira previsível, também seria morto. Eles entendem isso, tentam prender Jesus, porque entenderam que o significado era que eles eram os lavradores maus, mas eles desistem. E desistem, diz o texto, com receio do povo. Isso está lá em Mateus. Aqui também em Marcos capítulo 12, verso 12. Eles desistem de matar Jesus, porque obviamente havia uma grande multidão que a essa altura estava fascinada com a coragem daquele homem de entrar triunfalmente em Jerusalém no domingo, de limpar o templo na segunda-feira e que agora entrar num embate sobre a autoridade com os principais líderes religiosos da época. Jesus galvanizava então a atenção de toda aquela multidão, que obviamente haveria de defendê-lo caso houvesse, por parte dos capitães do templo, que era uma espécie de guarda interna do templo, qualquer tentativa, insuflados pelos líderes religiosos, de prender Jesus. Eles então desistem com receio da reação do povo. E aqui Mateus se diferencia da narrativa de Marcos e Lucas, porque enquanto Marcos e Lucas vai na sequência, Mateus inclui aqui uma parábola que está em Mateus capítulo 21, verso 28 a 32. Nessa parábola é chamada a parábola dos dois filhos. Essa parábola ela é incluída logo após a parábola dos lavradores maus e antes da parábola das bodas. Essas três parábolas são contadas, então, por Mateus, não por Marcos, não por Lucas, e essas três parábolas, elas contam situações, aspectos que vão claramente demonstrar quem são os bandidos da história, dizendo assim, dessa forma. Veja, em Mateus capítulo 21, particularmente do verso 28 a 32, Mateus conta a chamada parábola dos dois filhos, que eu vou ler agora para você. Diz assim: e o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: sim, senhor, porém eu não fui. E dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu: eu não quero. Mas depois, arrependido, ele foi. E então Jesus pergunta ao fim daquela parábola simples: qual dos 2 fez a vontade do Pai? E todos disseram: o segundo, claro, que disse que não foi, mas acabou indo. E então Jesus diz: pois eu vos digo, que publicanos e meretrizes vos precederão no reino dos céus, no reino de Deus. Porque João veio, e ele estava se referindo a João Batista, a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes neles, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes afinal. E aí, obviamente, que eles entendem que Jesus está confrontando a autoridade deles. Ora, comparar o sinédrio, principais sacerdotes, escribas e anciãos, com publicanos e meretrizes, dizer que os publicanos e meretrizes são o segundo filho, que a princípio é desobediente, mas depois se arrepende e obedece a Deus, diferentemente deles que foram os primeiros, representados por aquele primeiro filho, que diz que vai, que confia, que obedece segundo a aliança que Deus fez com eles, mas nada faz, era um ultraje, era uma afronta. Nós estamos falando das 2 categorias de pessoas mais execráveis, mais excluídas pelos líderes religiosos. Os publicanos eram aqueles que cobravam o imposto. Jesus tinha um apóstolo que tinha sido publicano, Mateus, o que escreve esse texto. Os publicanos eram aqueles que tinham uma espécie de procuração do dominador romano para cobrar os impostos, como coletores de impostos, que eram judeus, mas viviam uma vida dissoluta, ambiciosa e principalmente exploratória do povo, porque Roma cobrava um determinado percentual
para ser repassada aos cofres do imperador, e a partir daquele percentual, qualquer coisa que eles cobrassem do povo ficaria para eles. Então eles extorquiam. Se fosse 10%, eles cobravam 50% de imposto, embolsavam os 40% e davam 10% a Roma. Sendo judeus, explorando os próprios irmãos judeus, eles eram execrados. Ninguém gostava de conviver com um publicano. Quando Jesus entra na casa, por exemplo, de Zaqueu, que era um publicano, quando Jesus entra na casa de Mateus, ou entra em contato com Mateus, dizendo, vem e segue-me. Quando Jesus senta à mesa com publicanos, ele sempre é criticado por este sinédrio, pelos principais religiosos de Israel. Dizer que agora os publicanos são representados por aquele segundo filho, que arrependido, vai precedê-los no reino de Deus, porque arrependeu-se, creu e obedeceu, é um ultraje. A mesma coisa em relação a meretrizes, prostitutas. Mateus então conta essa história, que Marcos e Lucas não contam. E na sequência, Mateus conta uma segunda parábola, que está no versículo 33 em diante. Ele diz assim, ele conta justamente a parábola dos lavradores maus, que eu acabei de referir-me a vocês. Quando isso acontece, diz o texto, no versículo 45 e 46, justamente aquilo que eu falei anteriormente, que quando os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque esses o consideravam como profeta. Na sequência, Jesus, segundo a narrativa de Mateus, conta agora uma segunda parábola que Marcos e Lucas não contam. Então, ao todo, são 3 parábolas. A parábola dos 2 filhos, que só Mateus conta, a parábola dos lavradores maus, que Mateus, Marcos e Lucas contam, e a parábola das bodas, que só Mateus conta, e ela está contada no Mateus capítulo 22, do verso 1 ao verso 14. E quando ele conta essa história, veja como é muito claro que Jesus estava confrontando, afrontando a autoridade daqueles homens. Diz assim, Mateus 22, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, o casamento de seu filho. Então ele enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eu já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Essa é a parábola que Jesus está contando. E outros, agarrando os servos que tinham sido enviados para entregar o convite, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado na parábola, envia as suas tropas, extermina aqueles assassinos e incendeia a cidade. Então, diz aos seus servos, depois de tudo isso, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Agora vocês vão para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para as bodas a todos quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pela estrada, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou, amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. A veste nupcial era uma roupa especial que se usava no casamento de alguém. Então ordenou aquele rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa parábola é óbvia. Os primeiros convidados são aquele povo representado pelos principais autoridades, sacerdotes, anciãos do povo, que disseram não ao convite do rei, para as bodas do seu filho. E agora eles são rejeitados, porque rejeitaram. E ao rejeitarem, eles abrem as portas para que mesmo aqueles mais de situação mais simples da sociedade, que eram encontrados nas encruzilhadas da rua, que não faziam parte da elite nem da nobreza, pudessem ser incorporados, mas não de toda forma. Havia uma veste nupcial, e essa veste nupcial, obviamente, tem a ver com a justiça de Cristo, como, se tivéssemos tempo de expor essa parábola, poderíamos demonstrar.
Eles entendem, então, que Jesus mais uma vez está dizendo: vocês foram rejeitados. Vocês eram os primeiros convidados, assim como era aquele primeiro filho. Mas vocês rejeitaram e por isso serão rejeitados. Jesus está falando isso, queridos irmãos, no templo, diante de Sinédrio, aqueles que tinham autoridade de vida e morte sobre ele, supostamente. Nunca antes, naquele povo, naquela geração, alguém tinha tido coragem de fazer esse tipo de confrontação. Jesus, portanto, faz, na linguagem de Mateus e Marcos, em 3 parábolas, um contraste muito claro das atitudes esperadas versus as atitudes demonstradas. Sempre vendo a responsabilidade que eles tinham assumido diante do pacto com Deus e a obediência concreta que eles de fato ofereciam a Deus nos termos dessa aliança. E quando Deus em Jesus confronta, fica claro que eles não estão tendo as atitudes demonstradas, não estão tendo as atitudes esperadas que deveriam ter, por fazerem parte do pacto. Não estão sendo as pessoas que eles deveriam ser, não estão representando a aliança que eles deveriam representar, e isso tudo debaixo da autoridade daquela mais alta corte, que deveriam ser os guias para o povo andar espiritualmente. Então veja que, ato contínuo, na narrativa de Mateus, começa a acontecer uma série de tensões e diálogos difíceis entre esses religiosos, que ficam divididos na narrativa de Mateus, entre 2 grupos, o grupo dos fariseus e o grupo dos saduceus. Eram 2 segmentos dentro do judaísmo, que tinham concepções diferentes e que em alguns momentos, esse é o principal deles, e na hora da crucificação e do julgamento de Jesus, se uniram, mancomunados um com o outro, embora tivessem suas diferenças, contra um inimigo comum que era representado por Jesus. Naquele, então, dia de terça-feira, Jesus é questionado sobre 3 grandes questões difíceis de se resolver. E todos esses questionamentos foram postos para levar Jesus a se contradizer e terem do que acusar Jesus, já que, se fosse simplesmente por terem sido confrontados na sua autoridade, a multidão se revoltaria. Eles fazem a pergunta sobre a questão do tributo, que você conhece, é famosa a frase de Jesus: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O que estava por trás, tentar colocar Jesus ou em confronto com o César romano, se dissesse que o César não tinha direito de cobrar tributo, e consequentemente ser acusado de sedição contra o Império Romano, ou colocá-lo como alguém que se submete ao Império, mas é infiel a Deus, se não entendesse que também tinha uma obrigação de todo homem diante de Deus, de oferecer a Deus também o seu tributo. Eles colocam isso diante de Jesus, e Jesus, de maneira magistral, decifra a pergunta dizendo: olha, o que é de César, o que é a obrigação do homem de Deus com o Estado, mesmo sendo um Estado estrangeiro, como Roma é de nós, que se pague. Mas o que é de Deus também deve ser pago. Ele estava falando algo que depois, no futuro, poderia ser conhecido como a teoria das esferas, que teólogos neocalvinistas do século 17, 18, 19, eles começam a proferir, mas isso é uma outra questão. A segunda questão que eles fazem a Jesus é mais específica, trazida pelos fariseus, porque obviamente os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, que é a aplicação da lei do levirato. Isso está lá no capítulo 12 de Mateus, o capítulo seguinte a esse que nós lemos, do verso 18 ao verso 27. Qual era o problema da ressurreição da lei do levirato? A lei do levirato dizia que se uma mulher casada com um determinado homem viesse a se tornar viúva, era obrigação do irmão mais velho daquele homem, ou de qualquer outro homem daquela família, tinha uma graduação de responsabilidade, assumisse aquela esposa, para que o nome do seu irmão ou do seu parente falecido não fosse esquecido na terra, e ela e seus eventuais filhos fossem amparados. Eles então colocam a situação em que, numa sucessão de mortes, vários irmãos desposam a mesma mulher e perguntam a Jesus: então lá no céu ela vai ser esposa de quem? Veja que havia ali uma capciosidade
muito grande, uma sutileza, uma sagacidade maligna naquela pergunta. Jesus sai daquela pergunta dizendo que Deus não é o Deus de mortos, mas é um Deus de vivos, e que aquilo ali só faria sentido se no céu as mesmas relações humanas de casamento que são próprias dessa dimensão terrestre ainda valessem. Mas é como ele diz, nos céus nem se casam nem se dão em casamento, as relações são completamente diferentes. E eles então não conseguem pegar Jesus nessa. E a última é quando eles perguntam a Jesus sobre qual é o maior dos mandamentos. E obviamente qual era a sutileza, a sagacidade, a malignidade e a malícia daquele povo. Era que toda a lei do Senhor tinha a mesma importância, porque refletia em diferentes aspectos o caráter de Deus. Mas Jesus resolve então deixar muito claro que a lei do Senhor se resume, e nela está contido todos os desdobramentos legais, a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao responder assim, eles ficaram sem nenhum motivo para acusar Jesus. Isso acontece ainda na terça-feira, logo depois de Jesus contar aquelas parábolas. Jesus então responde de maneira magistral, e eles ficam emudecidos, e não ousam mais interrogá-lo. Bom, eu e você diríamos assim: opa, Jesus ganhou, a essa altura, deve estar cansado, vá para casa, descansar, afinal de contas não é fácil dialogar com várias pessoas, gente muito inteligente, muito maligna, vá descansar, Jesus. Não. Agora, tendo estado na posição de ser confrontado, é Jesus agora que toma a iniciativa e passa a questionar aqueles homens. E ele começa a questionar, perguntando a eles, está aí no capítulo 12 de Marcos, verso 35 a 37, qual era o significado para eles daquilo que costumava se dizer, inclusive baseado na palavra de Deus da antiga aliança, do Antigo Testamento, que o Messias, o Cristo, deveria ser filho de Davi. O que significava isso? Obviamente que a resposta era que significava que ele vinha da descendência de Davi, como Jesus vinha, tanto da parte de Maria, como eventualmente do marido de Maria, que era José, visto que ele não era o pai de Jesus, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, mas para que ficasse claro que ele não tinha nenhum motivo para não ser considerado, a palavra de Deus deixa muito claro que tanto José como Maria eram da descendência de Davi, da tribo de Judá, e isso está muito claro nas duas genealogias, tanto de Mateus como de Lucas. Quando ele pergunta isso para aqueles discípulos, para aqueles autoridades religiosas, ele está, em outras palavras, confrontando com o fato de que eles deveriam sim reconhecer que desde a origem, do reconhecimento do povo, das obras que ele fez, das reivindicações que ele faz, ele deveria ser reconhecido como Messias, o filho de Davi, aquele a quem havia sido prometido que nunca lhe faltaria um descendente sobre o trono de Israel, e que o maior de todos seria o Messias, e que normalmente era esta a forma como as pessoas, com a esperança messiânica na mente, se referiam a Jesus. É só você lembrar do cego Bartimeu: ó filho de Davi, tem compaixão de mim. Era essa maneira como clamavam ao Messias, e ao reconhecerem Jesus, Jesus então traz para aqueles homens o seguinte questionamento: todos me reconhecem, minhas obras provam, as profecias comprovam, minha origem comprova. Por que vocês não conseguem admitir que o Messias, sendo o Filho de Deus, e sendo o Filho de Davi, e sendo eu da descendência de Davi, com todas essas evidências, sou o Messias? Bom, eu posso garantir para vocês que eles conseguiam perceber isso, ou pelo menos ter condições de perceber isso, mas havia uma rejeição e uma posição defensiva deles em relação a Jesus, por uma razão muito simples. Se eles reconhecessem que Jesus era o Filho de Davi, o Messias esperado, todo o poder religioso que eles detinham nas suas mãos cairia por terra. Eles tinham que se submeter a Jesus, porque nenhum sumo sacerdote, mesmo sendo um sumo sacerdote, ousaria não se submeter ao Messias. Toda aquela casta sacerdotal, todos os principais anciãos, tinham que reconhecer que Jesus era o Messias, e consequentemente todo o edifício religioso do judaísmo de então cairia por terra. E mais,
Possivelmente ali eles teriam que entender que Jesus estava para reivindicar o poder que agora estava sobre os ombros de Herodes, um dos filhos de Herodes Antipas, um dos filhos de Herodes o Grande, desculpe. E, consequentemente, o procurador romano Pôncio Pilatos também tinha que submeter-se a Jesus. Ora, queridos, qual deles haveria de se submeter à autoridade do Messias? E esta é uma das razões porque eles preferem não querer ver, não querer admitir que Jesus é o Messias, embora as evidências todas mostram, para não ter que abrir mão do seu próprio poder, da sua própria autoridade e se submeter a Jesus. Algo muito parecido com o que acontece hoje, mesmo com pessoas que não têm tanto poder e autoridade assim, mas que quando a gente apresenta o Evangelho, elas vão entendendo quais são os desdobramentos e consequências práticas, concretas, que elas vão ter que mudar de vida, submeter a sua vida a Deus, os seus pensamentos, a sua mentalidade, suas atitudes ao Senhor, e obviamente elas fazem uma conta muito simples: eu não quero isso, eu não quero ninguém dominando sobre mim. A rejeição não é a rejeição a Jesus o Salvador, porque no momento da dificuldade, a maioria das pessoas clama a Deus e quer uma oração ou uma ajuda de Jesus. É a rejeição ao senhorio de Cristo. Querem um Cristo que salve, mas não querem um Cristo que domine, que tenha autoridade, que controle suas vidas. Ora, se homens e pessoas normais, nos dias de hoje, ainda hoje, não se submetem a Jesus Cristo, imagine aqueles homens poderosos diante do Senhor. É justamente por isso que, na sequência, Jesus faz as mais duras críticas e censuras à hipocrisia religiosa e moral daqueles homens. No texto de Marcos, são apenas 3 versículos, capítulo 12, verso 38, 39 e 40. Mas no texto de Mateus, tem uma versão expandida, que passa 36 versículos do capítulo 23, com uma série de ais, quando ele diz claramente: ai de vós, escribas e fariseus, que se assentam na cadeira de Moisés, e dizem para os outros fazer e guardar todas as coisas, mas vocês mesmos não fazem nada. Imitem, ou melhor, sigam as instruções deles, ó povo, mas não imitem aquilo que eles fazem. E ele começa a dizer uma série de ais: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, cegas, guias cegos. Ai de vós, e aí ele começa, durante 36 versículos do capítulo 23 de Mateus. Jesus está confrontando aquela falsa autoridade. Jesus não simplesmente se defende de perguntas capciosas, mas aquilo que ele colocou como estratégia de confrontação no texto que nós lemos, quando lhe perguntaram com que autoridade ele faz ou fazia as coisas, e que ele não se submete a ter que explicar a eles com que autoridade, ele continua durante todo essa terça-feira da Semana Santa. Ele não somente não se conforma e não se submete àquela autoridade hipócrita das autoridades religiosas da época, mas ele confronta a hipocrisia deles. Obviamente que esse é o mesmo Jesus amoroso, o mesmo Jesus carinhoso, mas que, sem dúvida alguma, diante da hipocrisia daqueles religiosos, que não apenas eram cegos do ponto de vista espiritual, mas ainda tinham a responsabilidade ou a irresponsabilidade de guiar outros pelo caminho cego, guiando cegos. Isso era muito sério, ou é muito sério. Jesus, portanto, até pode perdoar aquele ignorante, simples homem que precisa de um afeto, de um amor, de uma restauração. Uma mulher adúltera pega no adultério. Uma pessoa que está ali na beira do caminho, a quem ele estende a mão, cura. Um coitado de um endemoniado que precisa ser liberto. A esse Jesus apresenta-se como Deus gracioso, maravilhoso, compassivo. Mas há aqueles que deveriam conhecer
e ensinar corretamente, mas são hipócritas na sua religiosidade, Jesus não tem conversa com eles, não apenas não se submete à autoridade deles, mas também confronta a autoridade deles. Mateus, então, é muito longo nessa descrição, você pode ver lá no capítulo 23, do verso 1 ao verso 36. Mateus também, somente ele, Marcos e Lucas não registram, diz que naquele momento Jesus também chorou mais uma vez sobre Jerusalém. Lembra que Marcos descreve esse choro quando Jesus entra na sua entrada triunfal. Mateus descreve esse choro aqui, e é um choro doído mesmo. Jesus está chorando pelas pessoas simples de Jerusalém, que precisavam conhecer a Deus, mas que aquelas autoridades impediam. Ele diz assim no versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis te reunir, reuni os teus filhos como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes, pois a vossa casa vos ficará deserta, Jerusalém. E eu declaro que desde agora nunca mais me vereis, até que venhais a dizer naquele dia, bendito o que vem em nome do Senhor. Era um lamento, mas um lamento precatório, imprecatório, melhor dizendo. Era um lamento que dizia assim: como é que vocês são tão ignorantes, cegos, de coração tão duro, que não conseguem ver a compaixão e o amor de Deus dando tantas oportunidades a vocês. Esse lamento acontece, mas antes de Jesus sair do templo e voltar para Betânia, Jesus está indo ali no pátio das mulheres. Havia 3 pátios antes de entrar no santuário propriamente dito. O pátio dos gentios, que eram não judeus, onde normalmente acontecia aquele mercado que Jesus acaba, o pátio das mulheres e o pátio dos homens judeus. Naquele pátio das mulheres, que podiam adorar, ainda hoje, se você for no Muro da Lamentação em Israel, você vai ter uma parte que é dos homens e uma parte que é das mulheres. Essa divisão também havia naquela época. E aí aquelas mulheres também tinham os seus momentos de orações e devoção, e também o seu momento de colocar a sua contribuição. Jesus está passando por ali com os seus discípulos. Isso está registrado no capítulo 12, aqui de Marcos, verso 41 a 44. E aí ele Jesus vê aquela mulher, aquela viúva, colocando uma moedinha, a moedinha mais barata, 1 centavo, digamos assim, no dinheiro de nós, nosso dinheiro no Brasil. E aí Jesus olha e diz assim: ó, está vendo aquela viúva pobre? O que ela deu é mais do que tudo que aqueles homens ricos deram. E acontecia uma coisa interessante, sabe? Aquela hipocrisia, aquela religião de justiça própria, de orgulho diante de Deus, tinha criado a seguinte situação, irmãos. Era que quando alguém depositava, havia pessoas com trompetas, com trombetas no templo, que quando as pessoas colocavam a oferta e caía no metal da oferta, batia o metal do gasofilácio, do lugar onde eles colocavam o cofre móvel que era espalhado ali, a depender do barulho, portanto, da quantidade, do dinheiro a mais que era dado, aquelas trombetas eram soadas com mais força, e todo mundo se virava e dizia: está ali um homem que deu muito dinheiro. Aí aquela mulher coloca uma moedinha e faz toque no final daquele gasofilácio. Ninguém nem percebe, Jesus percebe. E diz assim: olha, aquela mulher deu mais do que todos os outros, porque aquela mulher não deu do que sobrava, ela deu tudo o que tinha. E novamente ele confronta aquela atitude singela e simples daquela mulher àquela vida cheia de pompa e circunstância de uma religião esvaziada pela hipocrisia. Veja que Jesus está aproveitando todos os momentos daquela terça-feira para confrontar aquelas autoridades. Ele denuncia ali, então, mais uma vez, a hipocrisia religiosa dos que podiam dar muito, mas davam muito pouco, só o que sobrava, e aquela viúva que dá pouco, relativamente em termos da oferta, mas muito, porque é o tudo que ela tinha. Jesus está, então, saindo agora do templo, depois daquele dia,
Que dia, hein? E Jesus então profere o mais longo sermão registrado nas Escrituras ou nos Evangelhos, depois do primeiro sermão que ele profere, que é o Sermão da Montanha, e que ficou na história como sermão profético ou sermão escatológico. Só esse sermão escatológico já exigiria uma série de mensagens, uma série de exposições bíblicas, mas basicamente ele se divide em duas partes. Aqueles eventos que iam acontecer poucos anos depois e que aconteceram no dia 8 de setembro do ano de 70 depois de Cristo, quando as tropas do general, cerca de 70 mil homens, invadiram Jerusalém sob o comando de Tito, que era o general romano enviado pelo imperador, pelo César Vespasiano. Jerusalém é destruída, os judeus são dispersos, e somente quase 2000 anos depois, em 1948, eles têm direito de voltar à terra e constituir um novo Estado. Jesus profetiza aqueles eventos que acontecerão ali e que estão de acordo com aquele choro que ele chora diante de Jerusalém, como eu acabei de ler. Mas também Jesus projeta o que vai acontecer no final de todas as coisas, quando ele voltar, e por isso esse sermão é muito importante, porque ora ele está falando de coisas que vão acontecer para aquela geração, que todos ali vão ver, mas que de alguma maneira prefigura a escatologia, os últimos dias, o que vai acontecer no final. A versão de Mateus, capítulo 25, é bem mais extensa, ocupa o capítulo 24, 25, 26 de Mateus, enquanto que a versão de Marcos é apenas 37 versículos do capítulo 13. Mas na versão de Mateus, além disso, ele também conta 3 parábolas. A parábola da figueira, a parábola do bom servo e do servo mau, e a parábola das 10 virgens e dos talentos, 4 parábolas, portanto. E todas elas, no mesmo sentido, não vai dar para expor aqui para vocês. Termina o dia de terça-feira. O sol está se pondo, Jesus normalmente evitava o caminho para a noite, e ali Marcos não registra em seu evangelho que ele volta para Betânia, mas ele volta para Betânia e ali repousa daquele dia cansativo. Queridos, essas narrativas têm uma sequência. Na segunda-feira a sequência era o gesto da coreografia do Redentor. Nessa terça-feira eu estou chamando de a autoridade do Redentor. A pergunta com a qual eu concluo a minha mensagem é: quais são as implicações para nós hoje, desse terceiro dia de confrontos com as autoridades religiosas? Estaria Jesus em uma cruzada suicida de afrontar aqueles que haveriam de prendê-lo e crucificá-lo? Ou havia um propósito relacionado ao estabelecimento de uma nova aliança em outros termos e uma desconstrução daquela aliança que estava caduca, e a religião hipócrita era a maior demonstração disso? E se for esse o fato, que Jesus estava confrontando uma autoridade decaída para que ela caísse por si só e depois uma nova aliança fosse construída, em que aspectos essa aliança seria diferente da primeira? Ou em que aspectos esta segunda aliança seria o cumprimento da primeira? Algumas dessas perguntas eu vou deixar para responder quando nós formos juntos para a última ceia do Redentor. Porque lá fica muito claro quando ele toma o vinho e diz: esse cálice é o cálice da nova aliança que faço convosco, e nós vamos compreender que nova aliança é essa. Mas eu posso já responder algumas dessas 3 perguntas, pelo menos as 2 primeiras. É que Jesus não estava numa cruzada suicida. Certamente Jesus sabia que a consequência final de toda aquela confrontação com os poderosos e as autoridades daquele povo seria a sua morte. Jesus, inclusive, já havia predito isso aos seus discípulos várias vezes. Ele tinha noção e sabia que essa era a sua missão. Mas ele não estava fazendo isso simplesmente como uma cruzada suicida, um kamikaze espiritual, não. Na verdade, Jesus sim sabia que só haveria uma forma de abrir uma nova aliança, que era a desconstrução e a confrontação, a caduquice daquela velha aliança se desmoronando diante do olhar do povo. Porque enquanto o povo olhasse para todos aqueles rituais, que na verdade eram simbolismos do sacrifício que ele faria e que ele fez, enquanto aquele povo olhasse para aquele sumo sacerdote e não compreendesse que agora o novo sumo sacerdote da nossa confissão é o próprio Jesus,
aquele que é um sacerdote perfeito porque vem de Deus, porque Deus é, e que também assume a natureza humana e na sua fragilidade humana, oferece-se a si mesmo como sacrifício e ao mesmo tempo sacerdote. Tudo isso seria impossível se não desmoronasse aquele edifício religioso caduco que tinha se transformado em uma religião de hipocrisia e de justiça própria. Isso nos dá, irmãos, para a história. Se tempo houvesse, a gente poderia talvez fazer um estudo ao longo de 2000 anos da história. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. De 2000 anos da história do cristianismo, de 2000 anos da história da igreja cristã. E nós veríamos que todas as vezes, preste bem atenção, todas as vezes, que a expressão visível do cristianismo, que eu costumo chamar de cristandade, as instituições cristãs, as igrejas cristãs, no sentido das instituições sociais, os projetos cristãos, todas as vezes, assim como aconteceu com o judaísmo da época de Jesus, perde o sentido, perde o rumo, se descaracteriza, se torna uma religião por si só, que nada tem de espiritualidade, de sinceridade e de autenticidade diante de Deus, se torna apenas meros rituais, ou pior, se torna instrumento de poder, de uma autoridade despótica, tirânica sobre o povo, que não ajuda o povo a conhecer a Deus, pelo contrário, atrapalha, como os escribas e fariseus atrapalhavam, que é voltada só para o dinheiro, para a ambição pessoal, para a manutenção do status quo de uma casta religiosa. Todas as vezes, em 2000 anos de história do cristianismo, o Senhor, pelos processos históricos que Ele controla, como o Senhor do tempo e da história, fez essa estrutura cair, caducar, desmoronar-se, como uma casca de um animal que envelheceu e que precisa renovar a sua pele e que deixa no caminho aquela casca. É a mesma fé, como é o mesmo animal, é a mesma trajetória, mas não é a mesma aparência externa, porque quando a aparência externa se torna um peso, se torna alguma coisa que atrapalha mais do que ajuda, Deus descarta. Deus não tem compromisso com instituições humanas. Deus não tem compromisso com essa igreja, chamada Igreja Presbiteriana de Tambaú. Se ela conseguir continuar sendo fiel a Deus, para o propósito que Deus colocou, ela se mantém. Eu conheço igrejas, e eu não estou falando nem da Europa, nem dos Estados Unidos, daquelas igrejas que hoje estão sendo transformadas em bares, em cinemas, em boates, como muitos anos já tem acontecido isso lá, com a decadência da civilização chamada cristã e uma vida de secularização, uma cultura secularizada tomando espaço. Eu estou falando de igrejas aqui na nossa cidade, eu estou falando de igrejas aqui no nosso país, que em algum momento começaram vivas, cumprindo a sua missão, não se tornando um fim em si mesmo, mas que em algum momento se perderam no caminho e com o passar do tempo se transformaram apenas em museus eclesiásticos, em pessoas que vivem de tradições e tradições do passado, em estruturas que se mantêm, cujo R$1 que é arrecadado é tão dividido para manter a estrutura que pouco sobra para a missão, para a evangelização, para a ação social, para a manifestação dos valores do reino. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com essa igreja. E aí o que vai acontecer? O Senhor haverá de nos confrontar, a estrutura cairá, a autoridade será desmantelada, flagrada, desconstruída diante dos nossos olhos, para que alguma coisa nova aconteça. Essa é a história do povo de Deus na antiga aliança, essa é a história do povo de Deus na nova aliança, essa é a história que pode acontecer com qualquer um de nós. Portanto, vigiemos, para que nenhum dia nós tenhamos a ousadia de perguntar ao Senhor: com que autoridade tu fazes isso? Porque iremos ouvir do Senhor que Ele tem toda a autoridade do Redentor, daquele que fundou a sua igreja e disse: edificarei a minha igreja, não a igreja de vocês. E é sobre esta igreja
que as portas do inferno nunca prevalecerão. As outras igrejas com I minúsculo, que podem por algum tempo representar esta igreja, mas que se perderem já não representam mais, vão ficar pelo caminho. Existe um termo na Bíblia muito bonito chamado remanescente fiel. O remanescente fiel do Antigo e do Novo Testamento não é necessariamente aquela expressão institucional da religião judaica ou cristã, mas aqueles que dentro dessas instituições, dentro dessas representações visíveis, da igreja chamada visível, de fato conhecem o Senhor e de fato são do Senhor, fiéis ao Senhor. Quando Ele voltar, Ele não buscará instituições com CNPJ, pastores com títulos acadêmicos, de reverendo, de pastor, de quem quer que seja. Ele procurará adoradores, como Ele procurou, e verá se esses adoradores o adoraram em espírito e em verdade, enquanto vida tiveram. Se cumpriram a missão, como discípulos que caminharam com o Senhor e apóstolos que pregaram o Evangelho em todos os lugares, no sentido mais lato da palavra de apóstolo. Perceba, portanto, que há um desafio aqui, é que a gente olhe para essas autoridades e diga assim, talvez eu possa estar nesse lugar aí, e eu não quero estar. Nesses dias atuais eu tenho refletido muito sobre isso, irmãos, porque eu acho que particularmente a nossa igreja brasileira, no atual cenário, está numa encruzilhada da história. E isso tem implicações sobre todos nós que somos cristãos protestantes nesse país. E eu não tenho dúvida de dizer que da mesma maneira como Deus não teve compromisso com o judaísmo decadente, com o catolicismo medieval decadente, Ele também não vai ter nenhum compromisso com o protestantismo decadente, com o presbiterianismo decadente. O compromisso dele é com o seu povo, os filhos da aliança, que podem até ter vindo como publicanos e meretrizes, que disseram não em primeiro lugar, mas depois se arrependeram e disseram sim, conforme a parábola dos 2 filhos. Portanto, queridos, pense bem direitinho, você aí onde você está, a sua família, nossa igreja, nossa denominação, nós protestantes, se nessa encruzilhada da história, nós não vamos estar na mesma condição dessas autoridades, como guias cegos que guiam outros cegos. E ambos são culpados, um com mais responsabilidade, porque são guias que deveriam guiar os cegos, que têm a sua responsabilidade também, porque poderiam buscar a guia, o guiar de líderes que fossem de fato com os olhos abertos pelo Senhor e não cegos nas suas religiosidades. Portanto, preste bem atenção nisso. Nessa terça-feira, nós vimos a autoridade do Redentor. No próximo domingo, nós iremos ver o episódio 4 e 5, da quarta e quinta-feira da chamada Semana Santa. E vocês vão vendo que vocês verão aquilo que Jesus fez nesta terça-feira, quando confrontou aquelas autoridades, vai ter consequências. E as consequências vão para a sua morte na cruz do Calvário. Toda essa história de paixão e glória, ela se desdobra em dias em que cada um deles tem uma ênfase que Jesus dá numa programação e numa missão muito bem concatenada. Vamos caminhar com Ele nessa última temporada da nossa série Paixão e Glória. Eu gostaria de orar com você e orar por você. E gostaria de pedir que Deus venha aplicar ao seu coração essas verdades bíblicas e possamos juntos caminhar para uma novidade de vida que seja religiosa naquilo que a religião nos ajuda, mas não seja religiosidade, porque nesse caso, religião que ajuda atrapalha muito mais. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, Senhor, quando nós vemos essas histórias, nós trememos na nossa base, porque conseguimos ver traços do nosso coração nessas histórias, dessa terça-feira da paixão. Vemos os riscos, ó Pai, de nos tornarmos hipócritas na nossa religião, interesseiros e ambiciosos, distantes da graça, vivendo de si para si mesmo e mantendo um status religioso
pelo simples prazer de ser o que nós somos, apaixonados pela pompa e a circunstância que a religião oferece, mas completamente destituídos de uma verdadeira espiritualidade cultivada no coração de homens e mulheres tementes e contritas diante de Ti. Perdoa-nos se caminhamos nessa direção, resgata-nos, Pai. Resgata cada um de coração que Te busca agora, reconhecendo que sim, Pai, esse risco existe, e não é porque eles eram piores do que nós, na verdade nós somos exatamente como eles, e se não for a Tua graça, iremos na mesma direção que eles. Limpa não apenas o templo físico, limpa o templo espiritual da nossa vivência contigo, da piedade íntima do coração, dos gestos verdadeiros de cristãos. Nesses tempos difíceis, ó Pai, nós Te pedimos, ajuda-nos a cultivar uma espiritualidade que mesmo que sente falta de estar aqui junto no templo, no lugar de adoração, mas consegue se manter porque tem vivência contigo, no momento devocional, no culto doméstico, no cultivo das coisas do Senhor, na família e em qualquer lugar em que estivermos. Ó Deus, certamente Tu tens muitos propósitos em toda essa situação que vivemos. Eu suponho, Pai, que um deles é mostrar que a nossa espiritualidade não precisa ficar tão dependente de uma religiosidade hipócrita que é praticada apenas num dia da semana e num lugar específico. Sabemos que esse dia especial é o Teu dia e temos alegria em buscar, junto com os nossos irmãos, no ajuntamento solene que o Senhor nos convida para Te adorar. Mas sabemos, ó Pai, que a nossa vida não é departamentalizada, que de segunda a sábado nós precisamos viver essa vida, independentemente do que vivermos no domingo. E na verdade, mais do que isso, se vivermos bem no domingo na Tua presença, junto com os nossos irmãos, iremos certamente ter o guiar do Senhor nos outros dias da semana. Por isso nós clamamos que esse tempo seja abreviado, Pai, mas não a ponto da gente achar, como talvez foi isso que essa pandemia flagrou, que a nossa vida espiritual pode se resumir apenas à prática religiosa junto com o Teu povo, que só lemos a Bíblia quando estamos aqui, que só oramos quando estamos aqui, que só adoramos e louvamos quando estamos aqui, que só nos comportamos como verdadeiros cristãos quando estamos aqui. Ó Deus, que ao retornar, em breve, nós possamos vivenciar uma espiritualidade integral, pessoal, familiar e também comunitária junto com o Teu povo, para não sermos confrontados e não ouvirmos de Ti, ai de vós, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Ajuda cada um de nós a, pelo Teu Espírito, compreender essa mensagem, internalizá-la, ser convencido pelo Teu Espírito e modificado e transformado também pelo Teu Espírito. Faça isso, Pai, pois é isso que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém.